A super quarta é um dia de grande importância para o mercado financeiro, pois coincide com as decisões de política monetária de dois grandes bancos centrais do mundo, o Fed dos Estados Unidos e o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil. Essas reuniões determinam as taxas de juros nos respectivos países e têm forte impacto nos mercados financeiros globais. Sobre esse assunto, eu converso com Rodrigo Simões, que é economista, contador e professor da Faculdade de Comércio de São Paulo. Boa noite, Rodrigo. Obrigada pela sua presença aqui no RF News. Olá, Juliana. Boa noite a toda a nossa audiência. Bom, vamos começar explicando, Rodrigo, o que é a super quarta, no mundo financeiro, o que isso significa e o que foi decidido nas reuniões de hoje. Já temos aí o ponto final do que foi determinado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil? Bom, muito bem. A super quarta é um dia importante para o mercado financeiro e também para toda a população, né? Começando por quê? Porque hoje é um dia de decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e as taxas de juros americanas influenciam todo o fluxo de capital, fluxo de dinheiro, né, de investimento das empresas, das pessoas, dos investidores, aposentadorias, dos fundos, de tudo. Então é um dia que é bem marcante e é onde todos os analistas de mercado ficam de olho por essas horas assim de decisão. E no Brasil, acontece que também foi escolhido a quarta-feira para poder fazer a reunião de decisão da taxa de juros no Brasil pelo Banco Central. Então, por isso que é super quarta, né, que é a decisão de juros da americana e também brasileira. Nos Estados Unidos, decidiram manter a taxa de juros entre 4,25 e 4,5, tá, ao ano. E no Brasil, Juliana, decidiram aumentar em 1 ponto percentual a taxa de juros para 13,25% ao ano no Brasil. Já se esperava esse resultado, os estudiosos ali do mercado financeiro, ou foi uma surpresa? Bom, já se esperava. Nos Estados Unidos, o que acontece? Lá a inflação, a meta de inflação é 2% e a inflação hoje lá está girando em torno de 2,9%, 3%. Essa é a média que tem se apurado. Então, o que o Banco Central americano decidiu? Falou assim, olha, como o desemprego nos Estados Unidos está baixo, está em 4,1%, é uma das taxas de desemprego mais baixas da história americana, tá? E a inflação está um pouquinho distante da meta, então eles decidiram para manter, para quê? Para não perder a mão, não ter um descontrole. Já no Brasil, nós temos uma situação parecida. Taxa de desemprego também baixa em 6,1%, que foi a última medição, e a inflação não. A inflação subiu um pouquinho fora da meta o ano passado, que o teto da meta que a gente fala é 4,5% ao ano. E a inflação bateu em dezembro 4,83%. Então, por isso que o Banco Central decidiu subir 1 ponto percentual a taxa de juros para poder conter esse ritmo de aumento de preço. Claro que a taxa de juros não é bom, mas é um artifício, tá? É um instrumento para poder conter a inflação, Juliana. E na prática, para o nosso telespectador compreender como que esse resultado, os juros, impactam o nosso bolso, o bolso do brasileiro, de forma bem prática. Bom, muito bem. A primeira coisa que impacta negativamente, né, com a taxa de juros alta, se não for pela aplicação financeira, impacta negativamente para quem vai pegar um empréstimo, para quem vai pedir um empréstimo consignado, para quem vai fazer um financiamento de uma casa, de um automóvel, ou até mesmo vai fazer aquelas parcelas, em lojas, em crediário. Então, porque a taxa básica, ela é como se fosse uma taxa mãe na economia. É com ela que todas as demais taxas têm uma referência, se aumenta ou se diminui. Então, taxa de juros alta, para quem quer financiar, seja a população ou até mesmo as empresas que compram equipamento financiado, que vão pedir empréstimo de dinheiro, isso é ruim, acaba afetando o custo do crédito, fica mais caro, Juliana. E para quem de repente é empreendedor, é autônomo aqui no nosso país, que já passa por alguns desafios, né? Isso impacta de alguma maneira também? É um impacto diferente? Bom, muito bem. Para o trabalhador, empreendedor, o autônomo, o aumento da taxa de juros encarece sim, tá, algumas linhas de crédito. Por quê? Porque esses autônomos, eles também buscam, tá, pequenos financiamentos, microcréditos, e isso acaba impactando
deixando até um pouco mais caro. Às vezes ele quer poder fazer um investimento na loja dele, na pequena empresa que ele tem, ou até mesmo na questão de transporte. Você tem muitos autônomos de todos os segmentos no Brasil que acaba tendo que pedir, às vezes, um capital de giro para o banco, e aí tudo isso influencia porque a taxa de juros vai aumentando, o custo do crédito vai prejudicando. Por outro lado, a taxa de juros alta, ela vai freando, tá, a economia, ou seja, o custo do dinheiro vai ficando caro até chegar um momento em que o país, a economia como toda, começa a cair o consumo. E aí, na hora que cai o consumo, as empresas passam a vender um pouco menos, os autônomos, por exemplo, né? As pessoas que, os Ubers, por exemplo, as pessoas começam a pegar menos Uber, por quê? Porque é um artifício ruim, mas é que é o único artifício hoje mais utilizado no mundo inteiro. É dessa forma que é o impacto dos juros da Selic. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo Simões, pelas suas informações e por esclarecer essa situação, essa questão importante do mercado financeiro para a nossa audiência. Muito obrigada e ótima noite para você.